Boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, nós vamos começar agora a nossa aula de história. Vamos abrir o livro na página 159. Nós vamos falar sobre os meios de transportes, tá bom? Então, pessoal, aqui nesse capítulo, na continuação, desse capítulo, vocês irão saber um pouco mais sobre os meios de transporte. Então, no início aqui está falando sobre a roda, que foi uma grande invenção da humanidade. Lá no Escola Web, quando eu acabar de fazer essa videoaula para vocês, eu vou deixar também o link de uma outra aula com uma curiosidade sobre a invenção da roda. É um desenho animado, bem legal, que explica resumidamente sobre a invenção da roda, tá bom? Então, os meios de transporte contribuíram para os movimentos populacionais, favorecendo os deslocamentos. Eles também facilitavam a comunicação entre as pessoas. No passado, os povos que viajavam por terra utilizavam animais como meios de transporte de pessoas e de cargas. Mais tarde, inventaram a roda e as carroças, como vocês podem ver aqui na ilustração, tá? Foram os primeiros meios de transporte utilizados pelo homem, com auxílio de animais, tá bom? Então, aqui mostra uma carruagem, mostra pessoas a cavalo, que era bem utilizado nessa época, tá bom? A carruagem de Dom Pedro I e Dom Pedro II foi construída em 1837. Ela era em madeira, prata e outros metais, com janelas de cristal, revestimentos em veludo e bordado. Então era bem luxuosa para a época, olha. Não era uma carruagem qualquer, era um meio de transporte de um rei, de príncipes. Então era um meio de transporte de luxo para a época, tá bom? Então, lá na página 160, continuaremos a ver sobre as máquinas a vapor. A professora depois também vai deixar um outro link falando sobre as máquinas a vapor para vocês, tá? Para vocês aprenderem um pouco mais sobre essa grande revolução nessa área, que foi a partir das máquinas a vapor. Então, nós lemos assim no nosso livro. No século XIX, na Inglaterra, surgiram as máquinas a vapor. Surgiram assim as locomotivas, que transportavam pessoas e mercadorias em um tempo mais curto, com custos mais baixos. Houve também o desenvolvimento da navegação a vapor, que possibilitou a construção de navios cada vez maiores e mais potentes. Ainda no século XIX, um barco à vela, equipado com um motor a vapor, atravessou o Atlântico. Então, aqui nós temos as imagens de um barco a vapor e de uma locomotiva, que para a época eram meios de transportes rápidos e modernos. E logo abaixo nós vamos falar sobre os automóveis. Eles trouxeram a possibilidade de deslocamento mais rápido ainda. No século XIX, o automóvel já circulava nas ruas de cidades europeias. Então, lá na Europa, nessa época, já era comum ver os automóveis circulando pelas ruas, tá? E aqui no Você Sabia, tem uma curiosidade falando sobre o Henry Ford. Olha, um dos primeiros carros da Ford a serem fabricados no mundo em 1863. E é uma marca bem conhecida até os dias atuais, né? Todos nós já ouvimos falar e já conhecemos essa marca, a Ford, tá bom? Aqui no Você Sabia fala sobre essa descoberta, sobre essa fábrica de automóveis, ok, pessoal? Então, nós vamos nesse capítulo nos aprofundar sobre esses meios de transportes.
Logo após os automóveis, vieram a descoberta dos dirigíveis. Olha, dos dirigíveis, ok? Eles eram chamados em inglês de navios aéreos e eram muito grandes. O famoso Zeppelin tinha 245 metros de comprimento e possuía uma estrutura metálica. Atualmente, os aviões transportam um grande número de pessoas e cargas. Depois nós temos aqui também uma foto sobre o foguete, que são foguetes espaciais. O espaço veio aumentando para novos meios de transporte. Então, o avanço da tecnologia levou o homem até a Lua. Para isso, o homem construiu foguetes que evoluíram, chegando a um ônibus espacial. Das rodas aos foguetes espaciais, os transportes evoluíram de acordo com as necessidades do homem para se deslocar, ok? Então, aqui nós temos um dos mais modernos da atualidade, que é o ônibus espacial da NASA, lá dos Estados Unidos, ok, pessoal? Então, a professora vai deixar, além dessa aula explicativa, para vocês um outro link, junto com o link dessa aula, para você saber um pouco mais sobre a invenção da roda, que foi muito importante para a humanidade. Tudo começou com a invenção da roda, certo? Facilitou muito a vida do homem. E também sobre a invenção do automóvel. A professora também vai deixar um vídeo para você ver sobre a invenção do automóvel, ok? Espero que vocês gostem de estudar essa parte importante da nossa história e que tenham uma ótima aula. E até a próxima. Amores e amoras, um grande beijo.